Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Emiliano Ruschel, com a Priscila Vaz, eles que estão aí no filme Secrets, que vai ser lançado em breve, né? Estamos aguardando novidades sobre o lançamento. E gostaria de, primeiramente, agradecer vocês por destinarem um tempinho para conversar. Sejam bem-vindos. Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui, é uma honra mesmo. E a gente está muito feliz de poder falar um pouquinho, né, dessas novidades que a gente teve aí do nosso filme do Secrets. E a gente vai contar muita coisa para vocês, com exceção dos segredos. Aí o filme com o nome Secrets tem que ter alguns segredos, né? Para deixar para depois, hein, ó. Tem muitos segredos. A gente vai falar o que dá. Sim, a gente vai ficando curioso daí só, né? Mas, então, pessoal, a gente sabe que esse filme teve algumas partes gravadas aqui em Passo Fundo, né? A gente é daqui. E a gente sempre fica muito feliz quando uma coisa dessas, né, com tanta importância, acontece aqui pertinho da gente. E não é a primeira vez, né, que a gente tem um filme gravado aqui em Passo Fundo. Até a gente está vendo aqui na tela do Emiliano o pôster, né, do Maverick, que foi outro filme que foi gravado, né, aqui em Passo Fundo também, teve cenas aqui. E queria começar pedindo isso para vocês, né, principalmente para Emiliano, que é daqui da região, mais pertinho. A Pri também é de perto, né, de Santa Catarina, também é do Sul. Estou pertinho, estamos no Sul aqui. Você trouxe mais um filme para cá, como que foi a experiência do primeiro? Foi tão boa assim que veio no segundo? Viram mais? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. E já vou te falar que tá vindo o terceiro, já tem mais um em janeiro. Olha, mais um do segredo aí. Olha só, coisa boa. Então, aqui a gente tem o pôster do Maverick. O Maverick hoje está disponível em mais de 190 países, está no mundo todo, está em muitas plataformas. Nos Estados Unidos ele está em mais de 20 plataformas. É um país que tem um consumo de conteúdo muito alto, né? O entretenimento, o viés econômico americano muito forte, né? Então, a gente tem as primeiras plataformas, sempre nascem lá, né? O Netflix nasceu lá, a Amazon é de lá. Então, a gente tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. E ele partiu da minha experiência, assim, em 2013, eu trabalho desde criança, eu comecei com 5 anos de idade fazendo publicidade aqui em Passo Fundo. Eu estou falando de Passo Fundo, estou aqui em Passo Fundo hoje. E de lá para cá, depois eu trabalhei no teatro, a gente fundou grupo de teatro, trabalhei no Teatro da UPF. Indo para 2013, eu fiz um filme de época, eu tinha um personagem bem legal, bem forte, era o vilão do filme, e eu ganhei o prêmio de melhor ator em Los Angeles. A gente ganhou prêmios assim, em vários lugares do mundo com esse filme, chama Pra Sempre e Nunca Mais, era com o diretor da Globo que a gente fez o filme. E surgiu o convite para morar nos Estados Unidos. E aí eu tinha empresário nos Estados Unidos, tudo, a gente foi morar lá. E aí, lá nos Estados Unidos, eu comecei a dirigir também projetos lá, dirigir filmes lá nos Estados Unidos, trabalhar como ator, várias coisas, foi muito legal. E aí tive experiência de trabalhar nos estúdios americanos também, na Paramount, na Disney, na Sony. Então, assim, foi muito legal essa experiência. Aí de lá, eu tive essa ideia de rodar um filme em inglês, porque no início o inglês era básico, sabe? The books on the table. E aí, indo lá, eu já vinha estudando há algum tempo, assim, acelerou muito o processo. Então, assim, uma dica também para quem estiver assistindo a gente, investir em outro idioma, principalmente em inglês, que é uma língua bem universal, a gente se comunica em qualquer lugar, né? Abre muito, né, Pri, para... É fundamental. Eu acho que assim que mudou também a minha carreira e a minha vida depois que eu aprendi outra língua. E foi onde tudo começou também, né? Se eu juntar a história, foi meu primeiro trabalho no cinema gravado em inglês. Exatamente. Então abre muita porta, coisa que eu não esperava, vir para o Brasil e gravar um filme em inglês aqui no nosso país, né? Morando lá, eu tive essa ideia de, cara, eu vou produzir um filme em inglês, rodar nos Estados Unidos e no Brasil, e lançar para o mercado internacional. Ao invés de, como eu tive essa experiência com Pra Sempre e Nunca Mais, que ele foi um filme que a gente gravou em português, a gente ganhou prêmios
no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, tudo que é lugar, mas o filme, para distribuir, ele fica nichado, porque ele é um idioma, o português, que ele tem poucos países que falam português, né? Então, eu disse assim, não, vou fazer um filme em inglês. Só que eu poderia fazer esse filme em qualquer lugar do mundo. E eu estava com muita saudade de voltar para o Brasil, porque eu já estava uns 3, 4 anos em Los Angeles, e eu disse, cara, eu vou fazer o filme em Passo Fundo. Já que eu posso fazer em qualquer lugar, eu vou fazer em Passo Fundo para ficar perto da minha família. Tinha a ideia, eu escrevi o argumento da história e eu já tinha as locações na cabeça. Eu vi as melhores locações de Passo Fundo, tudo que eu tinha ao redor da cidade, que era legal, que era bonito para botar no filme. Eu escrevi o argumento e eu chamei uma roteirista da Argentina, uma mulher, para me ajudar a escrever o roteiro, para ser um roteiro mais inteligente, não tão masculino, porque o gênero do Maverick, que é um gênero mais de thriller, de ação, a tendência é a gente fazer um filme muito masculino, fazer uma coisa muito dentro do universo. Eu queria fazer uma coisa mais inteligente, uma coisa que tivesse mais comunicação, se comunicasse mais com o público. E aí eu convidei essa roteirista e a gente escreveu o roteiro em cima das nossas locações. Então, a verdade é que não tem algumas cenas do Maverick em Passo Fundo, mas a maioria do filme, 90% do filme, é feito em Passo Fundo. 10% do filme é feito em Los Angeles. Então, assim, o início do filme eu gravei em Los Angeles, na Hollywood Boulevard, nas ruas mais legais lá dos Estados Unidos, de Los Angeles. E o final do filme também é uma cena que é gravada nos Estados Unidos com um ator americano. Quando eu lancei o filme, todo mundo pensava que o filme era americano e não brasileiro, mas ele é da minha empresa, ele é aqui do Brasil. Na verdade, o filme é de Passo Fundo, a empresa é sediada em Passo Fundo. E todo mundo achava que o filme é americano, até hoje eles acham, né, que o filme é americano. Então, deu muito certo, e foi para muitos lugares. Eu falei, cara, tá dando certo isso aí, vamos fazer outro. Aí a gente fez um outro, que a gente gravou na França, em algumas cidades na França, a gente gravou em Los Angeles também, e a gente gravou no Rio de Janeiro. Esse filme a gente está para lançar também, ele chama Hidden Memories, Memórias Ocultas, tem atores canadenses, americanos, brasileiros, é um filme bem legal. A gente vai estar lançando o pôster e o trailer muito em breve, e depois desse filme, eu fechei uma parceria com uma distribuidora americana de Miami, junto com uma empresa de São Paulo, e a gente começou a produzir outros filmes. E aí o próximo filme que a gente produziu, que é o que a gente está levando para os festivais hoje, é o Secrets, que a gente gravou parte das cenas em Joinville, Santa Catarina, e 90% do filme em Passo Fundo. Então, assim, ele é praticamente... o filme todo, assim, é gravado em Passo Fundo. Eu morava fora do Brasil, eu morava há 4 anos já fora, e eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha postado, cheguei assim, na mesma semana eu postei que eu estava no Rio de Janeiro. E entrou em contato a equipe do filme, falando, Pri, eu tenho uma personagem que é a sua cara, vem fazer o teste. E gravamos o teste até em inglês e italiano, foi em 2 línguas ainda que pediram para eu gravar. E quando eu vi que ia ser gravado no Sul, eu falei, gente, é uma emoção enorme, né? Ter acabado de voltar de viagem, tá gravando no Brasil, em inglês, como eu falei que é muito importante aprender outra língua, e quando eu vi que ia ser no Sul, a gente se sente em casa, né? Então, foi gravado em Passo Fundo, em Joinville, só de estar sendo aqui, para mim, também é a mesma sensação que a Emiliano teve. É juntar o útil ao agradável, a gente fala, né? Tá próximo da família, ainda fazendo o que a gente ama, né? E levar, assim, a nossa região daqui, o nosso país, o Brasil, para um festival ou para um filme, para um cinema internacional gravado em inglês, é uma honra maior ainda, né? Do que a gente espera. Foi uma alegria imensa, assim, de ter começado a gravar isso. E a gente está agora com ele percorrendo os circuitos de festivais e, em breve, a gente vai lançar ele no circuito comercial, que é o que a gente divide, né, nessas fases. A gente divide em circuito de festivais e depois a gente parte do circuito comercial. Legal.
E outra coisa que eu queria, mais uma curiosidade nossa, assim, a gente sabe que para fazer um filme é uma equipe muito grande, né? O que a gente vê ali na tela não é nem metade do pessoal que está por trás, né? De todo mundo que faz parte dessa produção. E como que é trazer essa equipe para cá? Ou essa equipe vocês encontram aqui em Passo Fundo, na região, em Santa Catarina? Ou vem pessoas de fora também para cá, para, né, ajudar nesse trabalho? Como que é essa questão da equipe por trás, né, do que a gente vai ver depois na tela? Você está certíssima. A gente não tem ideia de quantos profissionais estão envolvidos numa produção, né? E é um trabalho que ele começa muito antes das gravações. Então, a gente tem um trabalho grande de desenvolvimento, depois a gente entra na fase de pré-produção, que são meses de trabalho de uma equipe já, de 10, 15 pessoas já envolvidas, até entrar na fase de produção, que é a fase que a gente mais tem equipe. E aí, isso varia muito de acordo com o projeto. A gente tem uma equipe principal que ela é deslocada de uma locação para outra, mas a gente tem a equipe local também. Então, vou usar o filme como exemplo, né, para a gente poder visualizar. O Secrets, ele foi gravado parte em Joinville, o início do filme, né? E a gente tem muitos amigos, apoiadores, patrocinadores e parceiros lá em Joinville, então um abraço para todo mundo. E a gente teve o balé de Bolshoi, que é o único balé de Bolshoi fora da Rússia, em Joinville. Então, assim, a abertura do filme tem um casal de bailarinos. Então, a gente é lindo. É linda a cena. A gente tem essa equipe do balé, por exemplo, a gente tem músicos de lá, a gente tem toda uma equipe de apoio, de produção. Então, esse filme, a gente tinha rodado já cenas em Passo Fundo, viajamos com um ônibus, a gente pegou um ônibus de 2 andares, assim, para botar todo mundo, a gente tinha mais de 30 e poucas pessoas aqui em Passo Fundo, a gente foi para Joinville, gravou as cenas de Joinville com mais uma equipe de Joinville, de produção, e a figuração também de Joinville chegou a mais de 100 pessoas nessa cena, porque é uma cena de festa, uma cena grande. Então, se a gente for ver, a gente teve mais de 200 pessoas envolvidas lá. Quando a gente voltou para cá, mesma coisa, continuou com essa equipe principal e a gente tinha também a participação de outras pessoas em outras cenas, como elenco de apoio, né? E, inclusive, até os alunos da UPF, do integrado da UPF, participaram também de uma outra sequência que a gente gravou. A gente fez com que um prédio da UPF fosse um prédio da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha com isso, né? A gente tem equipe principal, que vem de vários lugares do Brasil. No Secrets, por exemplo, a gente tinha equipe do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, do Maranhão, do Espírito Santo. A gente tinha pessoas de vários lugares, né? E Paraná, Santa Catarina. Você vê, são vários estados assim envolvidos, né? Quando acaba as filmagens, a gente entra na próxima etapa, que é a etapa de pós-produção, que é edição, música, sound design. A gente tem que fazer pôster, a gente tem que fazer trailer, né? Tem equipe de distribuição. A gente tem muita gente que a gente não está nesse processo de produção, que vai estar no próximo. Então, ainda entra mais pessoas na próxima etapa. Então, hoje eu estou muito focado no cinema, em a gente produzir esses filmes. A gente está produzindo filmes em inglês, mas a gente também está, hoje, por conta da grande demanda dos streamings, produzindo conteúdo em português também. Então, depois que a gente rodou os Secrets, a gente rodou o filme chamado O Velho Fusca, que foi no Rio de Janeiro, e a gente rodou o filme em português. Então, o mercado hoje ele está muito aberto, tanto a gente produzir conteúdo internacional, que é o caso da gente produzir os filmes em inglês, como Secrets, e produzir conteúdos também em português, né? Então, voltando para aquele outro gancho que você falou, é tão difícil produzir, né? E a gente conseguiu fazer. Aí
surge o festival. A gente mandar o filme para o festival. Eles recebem filmes do mundo inteiro. E são centenas de filmes. Então, assim, é muito difícil fazer um filme. Várias pessoas do mundo inteiro fazem filmes. E aí manda todo mundo para um festival, escreve lá. E aí eles vão ter que selecionar alguns. Eles não podem selecionar todos. Você tem que ser selecionado entre centenas de filmes. E aí, para nossa alegria, a gente foi selecionado para 2 festivais na Europa. O Festival da Sérvia, que a gente foi selecionado e ganhou o prêmio de melhor filme de drama. Mesma semana até, né? E aí, na outra semana, aí a gente já tinha recebido também o convite para ir para a Espanha, para estar presente lá na cerimônia, na semana de eventos. E aí a gente foi para lá. Fomos eu, a Priscila, e foi a Clarissa Rossato, que é aqui de Passo Fundo também, que trabalhou com a gente no filme, foi produtora executiva, também foi a nossa coach, a gente trabalhou bastante o inglês com ela. A Clarissa tem muita experiência, já morou 16 anos em Londres. E aí a gente foi para a Espanha, foi para uma cidade chamada Marbella, escreve Marbella. Quem não conhece, né, Priscila, a cidade, vale muito a pena dar um Google e ver um pouquinho que lugar fantástico no sul da Espanha, né? É linda. Eu não conhecia e eu me apaixonei pela cidade. Eu não queria mais ir embora. Vou lá, não. Uma cidade maravilhosa na Espanha. Tem uma segunda etapa, né? Além de você ser selecionado e você entrar para o festival, aí você entra na próxima etapa. Que eu ia falar. Você ser indicado a um prêmio. Então, assim, segundo prêmio, né? Você já teve um prêmio de ser selecionado. Aí, você ser indicado a uma premiação, pronto, isso aí já é outro prêmio, até porque existe um certificado que ele é emitido no festival. Sempre que você é indicado a um prêmio, você recebe um certificado. Só por ser indicado, isso já é um prêmio para você, isso consta para o currículo da pessoa, né? Então, a gente foi indicado aos prêmios no festival. E aí, depois da gente ser indicado, que a gente já estava feliz pra caramba, né? A gente estava lá na cerimônia, foi uma cerimônia muito bonita, muito legal, foi parecida com a cerimônia que eles fazem do Emmy. Então, assim, um jantar assim, bem legal. E aí tinha uma banda tocando temas de músicas de filmes e tal. Aí começou a cerimônia. E aí, cara, inacreditável, assim, a gente não esperava mesmo, assim, estava lá totalmente, até para não sofrer, né? Quando rolar a cerimônia, vai dar aquele frio na barriga, né? Você começa a ficar nervoso, assim, não, nem vou pensar em nada, deixa para lá, só de estar aqui tá legal, você começa a se controlar, né? E aí, daqui a pouco chegou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, e aí, pum, o rosto da Priscila lá no telão. E daqui a pouco, melhor atriz coadjuvante, Priscila Vaz, ela levanta e ela recebendo. Aí, imagina a minha surpresa, né? Como eu falo, foi meu primeiro trabalho no cinema, né? Para cinema. Então, só de estar indo lá representar o filme já é algo muito especial. Então, quando você é indicado, eu já fiquei surpresa por ser indicada já, porque, como a Emiliano falou, são muitos filmes concorrendo, aí passa para a etapa para ir. E depois, dentro desses vários filmes que foram escolhidos para estar lá, a gente está falando assim, coisa de 40 filmes, 50 filmes. Então, são 3 filmes, ou 3 categorias, no caso, meu caso foi atriz coadjuvante, que recebe essa indicação. Quando eu ouvi meu nome só por ser indicada no meu primeiro trabalho, eu já queria chorar, né? Eu já estava, tipo, saltando de alegria. E aí, quando eu fui premiada, tipo, eu tava concorrendo com pessoas que têm carreira há anos, que já tinham muito mais experiência que eu. Então, imagina no meu primeiro trabalho, você ganhar o prêmio, eu realmente, tipo, eu lembro da minha reação até para Emiliana, tipo, o quê? Como assim? E a alegria de ter recebido esse prêmio. Demorou alguns dias para cair a ficha, na verdade, eu falo. Eu demorei, assim, para conseguir compreender a proporção disso, né? A gente chega a meio que perder até um pouco do chão, né? Fala um pouquinho assim como é que foi assim, a caminhada até chegar lá e receber, e aí te passaram o microfone para falar lá na frente. Ainda teve discurso. Teve discurso. Nossa. Eu falo assim que eu não lembro muito. Porque sabe que você tá em choque,
que você não espera algo e você fica muito emotiva. Eu chorei lá, né, praticamente, assim, quando eu comecei a falar, eu estava muito emotiva, e aí logo que eu larguei o microfone, que eu fiz o discurso, que eu fui abraçar todo mundo, a verdade, né, que eu contei pro pessoal lá, eu fui até o banheiro depois e chorei muito. Eu vou começar a chorar aqui. Eu vou começar a chorar. Eu sou, assim, um pouco tímida para chorar em público, eu brinco, né? Só na tela, só no trabalho mesmo. Mas em frente, depois eu fui no banheiro e ainda chorei muito, porque começa a sair a emoção, assim, né? O choque de estar lá no festival. Mas foi tudo lindo. Muito legal, né? Imagina essa emoção, né? Como vocês falaram, né? Tanto tempo de trabalho, tanto esforço para dar tudo certo. Então, como vocês falaram, chegar no festival já é o máximo, só de estar lá, né? Imagina no meu primeiro trabalho. Né? Ainda, né? Nossa, realmente é uma coisa para chorar mesmo. De amigos, atores, atrizes, assim, me parabenizando pelo fato até de... Isso é algo muito importante para minha carreira, para quem está começando, né? Isso é muito importante para qualquer ator, na verdade. Imagina no seu primeiro trabalho no cinema, né? A emoção de receber. E agora eu vou contar um pouquinho da minha, né? Que aí a gente leva, né, cara, e é uma emoção, assim, para mim, como eu sou diretor, produtor do filme também roteirista. Caraca, eu tava vendo ela lá e não tava acreditando, né? Tipo, surreal, porque, como a Pri falou, a gente tava concorrendo com atores, cara, ingleses, atores americanos, atores... Quanta experiência. Coreanos, né, que estão super em alta, da América Latina. Então, assim, cara, inacreditável. Aí a gente teve mais uma indicação de melhor atriz para Dani Suzuki. Quem levou foi uma atriz famosa da Inglaterra. Então você vê que a briga não é fácil. Eu fui indicado a melhor ator também. E aí quem levou foi um ator, um ator britânico, tipo, famoso lá, que faz o filme Piratas do Caribe. Então, olha só. Olha que honra, né? Só o fato de você estar concorrendo, né, com eles, ser indicada junto com eles, já é algo assim muito grande, muito importante, né, para nossa carreira. Cara, eu nem acredito assim que eu fui indicado com o cara que é um ator inglês que faz Piratas do Caribe, fez todos os filmes do Piratas do Caribe, já fez um monte de coisa, né? E aí depois tem até foto, eu vou te mandar essa foto depois. Tem eu e ele conversando, assim, aí ele me dá os parabéns. Porque eu ganhei depois o outro prêmio, daí que a gente foi indicado, que é o de melhor filme, na verdade, o maior prêmio da noite. Né? É o prêmio mais esperado da noite. Então, cara, quando anunciaram esse prêmio, né? Eu já, tipo assim, tirei da cabeça, respirei assim, né? Nem vou, imagina, se... Nem vou pensar nisso. Aí tem a filmagem, foi filmada, tem as câmeras assim, e eu tô assim, daí quando eles falam Emiliano Ruschel Secrets, eu... Cara, é muito legal. Me emocionei, assim, lógico, né, a emoção de estar recebendo, de estar lá com a Priscila, com a Clarissa, e foi agora eu tentando chorar aqui, né? Mas foi uma semana assim que foi muito legal, a gente estava tão feliz, né? Mas foi nessa semana, assim, um dia antes, assim, que eu perdi a minha nona, né? Everybody said before, and it's very hard to make a movie, and all of us do this because we love, and I think this is the most amazing thing that connects us. It's so hard to be in one place when everybody shares the same dream. And it's so good to be with you guys. It's such an amazing opportunity. This week's been a little bit tough for me. I lost my grandma. And, you know, I dedicate this to her because she always supported me from my first theater plays, you know, have my pictures on the wall, always giving me her blessing. So, God have her. Thank you very much.
Thank you, guys. And viva Marbella! Então, assim, é difícil demais, sabe? Mas parece que Deus escreve certo, assim, por linhas tortas, porque uma semana antes de ir para a Espanha, eu falei para minha mãe, a gente foi lá visitar ela, passamos uma tarde linda lá, todo mundo junto, eu peguei as minhas tias na casa delas, levei todo mundo para lá, tipo, olha que coisa, sabe? Parece realmente escrito, né? E a gente passou o dia e eu mostrei para elas os filmes, as coisas todas, assim, que aí na outra semana estava na Espanha e aí perdi ela, né? Mas é justamente para valorizar, né? A gente bota energia e amor, assim, para fazer o filme, quanto a gente se empenha, quanto tempo que a gente coloca no trabalho, o quanto a gente ama fazer cinema, né? Porque a gente abre mão de muita coisa, né? A gente sacrifícios, né, pelo trabalho. Muito sacrifício, né, de ficar longe da família. Todo trabalho, na verdade, né? Assim como também o cinema. A gente tem que abrir mão, né, de estar próximo da família, de momentos assim, às vezes a gente não poder estar presente. Então, eu acho que isso vem só ainda mais assim para a gente conseguir enxergar, né, o quanto é importante o que a gente faz, o quanto a gente se dedica, realmente tem muito valor para a gente, né? O quanto a gente ama o que a gente faz. E aí, depois veio a alegria, né? A alegria de estar lá, de estar representando o filme, de estar representando a nossa cidade, né? Que o filme foi gravado aqui, foi gravado em Santa Catarina. E a gente país, né? Até levar um filme nacional, um filme brasileiro. No final das contas, depois é o Brasil, né? Porque a gente é brasileiro e a gente estava lá no Festival da Espanha, a gente concorreu com um monte de países e a gente levou o prêmio mais esperado da noite, né? Então, assim, cara, é uma alegria muito grande mesmo, assim, é difícil, assim, de mensurar, assim, o quão incrível é uma experiência dessas e o quanto isso representa para a gente, né? No nosso trabalho, na nossa carreira, como a Priscila falou, e o quanto isso pode dar e ajuda a dar retorno para a gente nesse projeto e em futuros projetos, né? Em outros projetos. Então, realmente valeu muito a pena. A gente está muito curioso, querendo saber da estreia também. Com certeza. Então, agora o planejamento da gente é ir para outros festivais ainda, a gente tem coisas andando, e, ao mesmo tempo, existe já um planejamento tanto para o lançamento do filme quanto para o lançamento do pôster e do trailer. Então, assim, o que a gente deve liberar em breve, a distribuidora deve autorizar, é a liberação do pôster e do trailer. Eu acredito que por dezembro deve estar liberando isso. Nesse meio tempo, a gente vai estar fazendo outros festivais também. E aí, assim que for definido, que agora está sendo conversado com os streamings, né? Onde a gente vai fazer, a gente vai ter um lançamento, que a gente vai fazer um tapete vermelho, vamos fazer uma festa bem bacana aqui em Passo Fundo, fazer um lançamento, uma premiere, mas a gente já faz isso interessado, dizendo para onde que o filme vai estar para o grande público, né? Então a gente vai fazer isso em breve. Por enquanto, a gente não pode compartilhar essas informações, aí são segredos. Eu posso falar, eu já assisti 5 vezes no mínimo, né? Quando estou nos festivais. Eu fico presa a cada filme, cada vez que eu vou assistir, eu ainda estou presa com a pipoca, eu até brinco com a pipoca, assim, paralisada nas cenas. Sim. Mas a gente já fica muito feliz de saber que vai vir uma estreia, né? Principalmente aqui. Então, podemos ficar esperando, né? Essa estreia. Vamos produzir, vamos fazer um tapete vermelho aqui, bem bacana. E é um processo, assim, muito legal da gente poder também celebrar a realização, né? Porque realmente envolve muitas pessoas. A gente traz recurso, né? O recurso, por exemplo, do Secrets veio dos Estados Unidos, veio de Miami. Então, assim, eu recebi dinheiro que veio em dólar dos Estados Unidos para a gente produzir o filme. E esse dinheiro foi investido na cidade de Passo Fundo, sabe? Esse dinheiro foi gasto em comida, em transporte, foi pago pessoas, foi comprado coisa nas lojas para a gente fazer os cenários, para a gente fazer o figurino.
sabe para fazer a parte de direção de arte. Então, é um dinheiro que circula na cidade, traz isso para a cidade, movimenta a cidade e a gente leva a nossa cidade para fora, né? É uma coisa legal do Maverick, que até hoje, né, o filme está disponível em né, mais de 190 países, está no mundo inteiro, e eu recebo mensagem, assim, pelas mídias sociais, né, de pessoas que são, a maioria, gaúchos, né, que conhecem Passo Fundo e dizem assim, cara, assisti o filme e eu reconheci Passo Fundo, eu reconheci a Avenida Brasil, a Catedral, né, a Praça da Cúria. Então, assim, como é importante isso mesmo, culturalmente, né, para a cultura local, para a cultura do Estado, para a cultura nacional, porque a gente está produzindo um produto que é um filme, que é um produto cultural e que viaja, né? É diferente a gente produzir coisas que elas são locais, né, que tem um impacto local. E é legal quando a gente consegue produzir coisas que têm um impacto que ele ultrapassa as próprias barreiras que a gente podia imaginar, né? Porque eu mesmo não imaginava o quão longe esses projetos poderiam ir. Então, a gente conseguir, né, produzir um filme, a gente produziu o Maverick, e ele ir para o mundo inteiro, né? Está disponível no mundo inteiro, tem mais de 6 legendas diferentes. É muito legal, sabe? É uma coisa que eu não imaginava. Então, a gente poder levar um pouco da nossa cultura, do nosso país para o mundo, é um negócio muito bacana, assim, que deixa a gente muito feliz com o retorno que dá para o nosso trabalho, para o trabalho de todo mundo que está envolvido, para os nossos apoiadores, para os nossos patrocinadores, né, para os órgãos municipais, estaduais, federais que ajudam a gente, e eu só tenho a agradecer a todos, porque a gente sempre tem muito suporte de todos eles. Então, realmente, é uma alegria muito grande a gente poder realizar esses projetos, gerar emprego, né, circular dinheiro para ajudar as pessoas, gerar emprego, né, e renda, fazer o filme, ser selecionado para um festival, né, ser indicado, ganhar prêmio, poder lançar, ir para o circuito comercial, ir para o mundo todo, é realmente uma alegria muito grande. E a gente está dando continuidade nesse trabalho, que agora a gente está conseguindo assim, emendar um filme no outro, né? Então, assim, isso já é um processo assim, de empresa grande, de empresa de nível nacional, assim, já internacional, de acaba um filme, entra em finalização, a gente começa a pré-produção de outro, roda esse filme, entra em finalização, está lançando aquele anterior, e aí começa a pré-produção de outro. Então, acabou o Secrets, a gente entrou no processo de finalização, a gente já rodou outro filme, que é o Velho Fusca, a gente rodou no Rio de Janeiro, tem um elenco fantástico, tem a Cléo Pires, tem o Danton Mello, tem o Tonico Pereira, tem um elenco muito bacana. Tinha um papel que caía como uma luva para a Priscila, que era uma modelo. Bom filme também. Aí a Priscila foi chamada de novo, né? Fez teste, fez o teste, passou, foi chamada para o filme, já trabalhou, já gravamos esse filme já está sendo editado, e aí entra já uma outra novidade em primeira mão aqui para Contato VIP, que estamos já em pré-produção para fazer outro filme em Passo Fundo. A gente vai rodar entre janeiro e fevereiro do ano que vem, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Espero estar no filme também e para Passo Fundo. Encontrar vocês. Boa! Esperamos, né, que na próxima você venha também. Nossa, que ótimo. Priscila está virando sócia já, tá? Viu? Nossa, que coisa boa. Como é bom a gente ver, né, como uma ideia, uma vontade, né, tua, Emiliano, como diretor, como produtor, tem gerado tantas coisas boas para tanta gente, né?
Então, tanto para as pessoas que estão ali pertinho de ti, trabalhando na produção, quanto para as pessoas aqui da região, as pessoas de Santa Catarina, e atinge o nosso país todo, né? Levando o nosso nome lá para fora, o que é feito aqui, o quão a gente tem pessoas qualificadas e boas que estão fazendo esse trabalho, né? Levando a cultura, trazendo investimentos para cá. Então, realmente, queria aproveitar o espaço para parabenizar vocês, o protagonismo, tudo, né? E dizer que estamos muito curiosos. Eu já não aguento mais, quero ver o filme já. Eva! Todos os spoilers que eu posso, né? A gente fica acompanhando. Tipo, ai, saiu mais uma coisa, saiu mais uma foto, olha só. A gente fica curioso também, né? Eu tô muito ansiosa já para sair o filme. Tá todo mundo louco para a gente divulgar o pôster, o trailer e fazer a pré-estreia de uma vez e lançar o filme de uma vez para todo mundo poder assistir, a gente compartilhar com os amigos, e a gente vai fazendo amigos no mundo inteiro, sabe? A gente fez um monte de amigos já agora lá na Espanha, tem um monte de amigos lá em Londres, esperando também para assistir o filme, esperando para entrar no circuito comercial. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço da gente estar aqui. Obrigada. Vou te dar spoilers aí de quando for saindo as coisas, te aviso quando sair o pôster, o trailer, e quando a gente for fazer também a nossa pré-estreia, vai ter convite para vocês. A gente está muito feliz de estar nessa etapa agora, já a gente está lançando esse filme, e aí a gente já vai produzir outro, e aí daqui a pouco a gente está fazendo o mesmo circuito de festivais e de lançamento de um próximo filme. Obrigado, viu? Obrigada, Camilo. Agradeço imensamente também de estar aqui com vocês, compartilhando isso. E espero estar na cidade de Passo Fundo em breve. Maravilha, foi um prazer te conhecer, Pri. Pra gente, você ainda é nova, né? Aqui para Passo Fundo, então a gente está ansioso para te ver também, né? Nesse filme. E muito obrigada, pessoal, por dedicar o tempo de vocês para conversar, por compartilhar tantas informações legais. Então, com certeza, até estrear o filme, o pessoal vai ter esse conteúdo para ir assistindo, sabendo um pouquinho mais dos bastidores, como é que foi toda essa produção, para depois só aproveitar, né? Comer uma pipoquinha ali no cinema e aproveitar essa superprodução, que com certeza deve ser super, né? Tudo que vocês fazem é muito bom, então, mais uma superprodução que a gente está louco para assistir. Vai valer a pena. Obrigado. Com certeza. Obrigadão, pessoal. Obrigado por estar aqui. Obrigada.